né? E aí tu pode fazer por Linus Pauling ou pela tabela. O importante é que tu te lembre lá algumas coisas. Se eu quero fazer a distribuição de um átomo neutro, eu vou buscar na tabela. Tipo, o ferro é 26. Como é que faz a distribuição? Seja olhando na tabela, seja por diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, até aqui, 2, 4, 10 elétrons. Vamos adiante. 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Estou olhando isso aqui no diagrama de Linus Pauling ou pela tabela periódica. Tá? Quem não lembra, que dê uma revisada no diagrama de Linus Pauling ou na distribuição pela tabela. Acho que a essa altura do campeonato é melhor tu olhar na distribuição pelo Linus Pauling, né? Como é que monta o diagrama de Linus Pauling, tá? Bom, mas o importante para mim aqui é o seguinte: quando tu tem uma distribuição pronta, tu tem que saber avaliar o quê? O número da frente é a camada. Então, isto aqui é a primeira camada, isto aqui é a segunda camada, e tudo isto aqui, pessoal, olhem bem, é a terceira camada. Sobrando para a quarta e última camada, ou seja, a camada de valência, isto aqui. Tu tem que saber analisar. Pessoal, camada de valência é a que tem o número da frente maior. Camada 1, camada 2, camada 3 até aquele último subnível lá e camada 4. Tá? Então, isso é a primeira coisa que tu tem que identificar. Isto aqui é a camada de valência. Pessoal, camada de valência não tem letra. Ah, Pierre, é 4S ou 3D? Não, isso não é camada, isso é subnível. Camada é a 4. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, e a de valência é a camada 4. A valência é a camada 4, certo? Não tem S na camada de valência o nome. Camada de valência é 4. Bom, mas o subnível mais energético é sempre o último a ser preenchido. Subnível. Aí sim, pessoal, subnível é 1s2, 2p6, 3d10, 3d6, 4s2. O subnível mais energético aqui é o 3d6, porque é sempre o último a ser preenchido. Mas daí os alunos vão me perguntar: Pierre, o subnível mais energético não é da camada de valência? Às vezes não. Aqui no ferro, a camada de valência é qual? A 4. Só que o subnível 4s2, que está na camada de valência, ele tem menos energia do que o subnível 3d6, que está na camada anterior, que está na camada 3. Então, cuidado, pessoal. Se te perguntarem quem é o subnível mais energético, é o último a ser preenchido na distribuição. Camada de valência é aquela que o número da frente é o maior. 4, 5, 3, não interessa, tá? Então, cuidado com isso. Bom, além disso, ele podia perguntar quantos elétrons tem em cada camada. Na camada 2, quantos elétrons eu tenho? Na camada 1, desculpa, na primeira camada, 2 elétrons. Na camada 2, eu tenho 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons. Cuidado agora, na camada 3, 2 mais 6, eu tenho 8, mas com mais 6, eu tenho 14 elétrons nessa camada. Tá, e na camada de valência, a última e quarta camada, quantos elétrons eu tenho? 2 elétrons. E se ele tem 2 elétrons na camada de valência, pessoal, vamos lembrar, ele quer ganhar 6 para ficar com 8 ou perder esses 2? Olha, o normal dele é perder 2, e quem quer perder 2 vira um cátion bivalente, assim como aconteceu com o cálcio aqui. Se ele tivesse 6 na última camada, aí ele queria ganhar 2, assim como aconteceu com o enxofre aqui. Tá? Se ele tiver 1 na última camada, quer perder 1. Se ele tiver 3 na última camada, quer perder 3. Tá, mas se ele tiver 7? Ah, daí ele quer ganhar 1. Tudo isso pensando em ficar com a última camada completa. Para isso, pessoal, eu quero mostrar uma sacanagem aqui, que é quando ele te pedir um cátion. Pessoal, se ele pedir o ferro 2, tu não pode fazer da seguinte forma: ah, Pierre, ele tinha 26, aí ele perde 2, então eu vou distribuir 24. Tu não pode fazer isso. Se tu distribuir 24, tu vai ver que vai faltar 2 aqui no 3D. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4.
Mas isso está errado, porque daí tu estaria tirando na camada 3 e não tirando elétron na camada de valência. E é obrigatório tirar elétron da camada de valência. Então, como é que ficaria a distribuição do ferro 2? Igual a de cima, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. E eu estaria tirando o 4s2 que estava aqui. Deixa eu fazer aqui meio enlouquecido. O 4s2 que estava aqui, a gente arranca estes dois elétrons. Sai daqui esse 4s2 e fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 e eu arranquei. Vou repetir. Na hora de distribuir um cátion, tu distribui o átomo neutro normal e arranca sempre na camada de valência. Isso é um pega-ratão a respeito de distribuição. Bom, sobre atomística, era isso aqui. Vamos dar uma limpada e vamos falar um pouquinho sobre tabela, né, pessoal? Tabela periódica. O que a gente tem que saber sobre tabela? Duas coisas. Então, vamos mais ou menos esboçar uma tabela aqui. Para a gente brincar, né? A respeito da tabela. O que são importantes itens aqui para discutir sobre a tabela? Tá? Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que saber. Dividir, né? Gases nobres. Aí aqui tem uma escadinha. Gases nobres, aqui os ametais e aqui os metais. Lembrando que o hidrogênio não é nada, e se o hidrogênio tivesse que escolher, ele é mais parecido com os ametais. Outra coisa, grupo 1, como é que eu chamo? Alcalinos. Grupo 2, como é que eu chamo? Alcalinos terrosos. Grupo 16, calcogênios. Cuidado para não confundir com o 17. Quem são os do 17? Halogênios. Tá? Então, cuidado. Tem que saber isso aqui. Gases nobres, halogênios 17, calcogênios 16, alcalinos e alcalinos terrosos. Aqui no meio, pessoal, no valão, aqui nesse valão que eu estou fazendo aqui, ó, ficam os metais de transição. Transição, já caiu na UCPEL. Todos os metais de transição vão terminar a sua distribuição com o subnível D. D1, D2, D3. Os alcalinos terminam com S1. Os alcalinos terrosos terminam com S2. Aqui, pessoal, os ametais terminam de P1, P2, P3, P4, P5 e P6 nos halogênios. Desculpa, e P5 nos halogênios e P6 nos gases nobres. Tá? Então, P1, P2, P3, P4 e P5 até os halogênios e P6 nos gases nobres. A exceção do hélio. O hélio termina 1s2. Ele só tem esse subnível. Então, recapitulando. Grupo 1 termina sempre em S1, grupo 2 em S2. Os de transição, pessoal, terminam de D1 até D10. Os ametais aqui terminam, e alguns metais terminam de P1, P2, P3, P4 até P5, os halogênios, e P6, os gases nobres, tirando o hélio, que termina com S2. Aqui embaixo na tabela, nós temos os metais de transição interna. Como eles estariam internos na tabela, eles não aparecem. Esses de transição interna, terminam sempre com F, de F1 até F14. Tá? Então, cuidado com os de transição interna. Outra coisa que eu quero revisar aqui nesse pedacinho aqui da tabela. Cara, grupo indica o número de elétrons na última camada. Grupo 1 tem 1. Então, o que quer fazer para ficar com 8? Perder 1, virar cátion monovalente. Grupo 2 tem quanto? 2. O que ele quer fazer? Perder 2 e virar cátion bivalente. Grupo 16 tem 6 na última, pessoal. O que ele quer fazer? Ganhar 2 para ficar com 8 e ficar igual ao gás nobre. Grupo 17, o que ele quer fazer? Ganhar 1. Grupo 17 tem 7, quer ganhar 1 para ficar com 8 e ficar igual ao gás nobre.
tá? Então isso é importante saber. Tá, e o período, hein? Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto e sétimo. Opa, não é coincidência. O número do período só te diz quantas camadas. Um cara que está ao meu lado, pessoal, só tem o mesmo número de camadas que eu tenho. Um cara que está acima de mim ou abaixo de mim tem o mesmo número de elétrons de valência, elétrons na última camada que eu tenho. Não vai errar isso, louquinha. Te acorda aí. Isso é barbada. Tabela periódica cai na UCPEL. Bom, mas o que mais cai de tabela periódica? Bom, cai propriedades periódicas, né? Então vamos separar aqui. Eles gostam de cobrar raio, energia de ionização, né? Então, para onde cresce o raio? Olha, gurizada, o raio cresce para baixo, porque quanto mais para baixo, mais camadas, então maior o raio da pança, e o raio cresce para a esquerda, porque quanto mais para a esquerda, menos prótons no núcleo está indo, então os elétrons estão mais presos. Então, raio cresce para a esquerda e para baixo, sendo o frâncio o cara de maior raio. Eu vou lembrar que o raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro, porque um cátion perde elétron e emagrece. Já o raio do ânion, ele é maior que o raio do átomo neutro, porque ele ganha elétron, então ele engorda. E se eu tiver isoeletrônicos, o Na+, tinha 11 elétrons, perdeu 1, foi a 10. O flúor menos tinha 9 elétrons, ganhou 1, foi a 10. Aí, nos isoeletrônicos, o raio é inverso ao número de prótons. O que eu quero dizer com isso? Sódio e flúor tem 10 elétrons, mas o sódio tem mais prótons, então atrai mais, o raio dele é menor que o do flúor. Tá? Então, cuidado com o raio. Na tabela, quem são os de maior raio? Os alcalinos. Quem são os de menor raio? Os gases nobres. Outra propriedade importante, energia ou potencial de ionização. Energia de ionização ou potencial de ionização. É literalmente inversa ao raio, porque é a energia para arrancar um elétron. Para arrancar o elétron, quanto mais perto do núcleo, ou seja, menor o raio, mais difícil, precisa mais energia. Então, ela é exatamente o oposto do raio. Ela cresce para cima, porque quanto mais para cima, menos camadas, mais perto do núcleo, mais difícil arrancar o elétron, então vai precisar mais energia. E ela cresce para a direita. Por que para a direita? Porque quanto mais para a direita, mais prótons, o núcleo está mais forte, precisa mais energia. Sendo que os gases nobres têm a maior energia de ionização e o hélio é o que tem mais. Ou seja, o hélio é o átomo que precisa absorver mais energia, porque ela é uma energia absorvida para arrancar elétron. O hélio é o átomo que tem que absorver mais energia para arrancar elétron. Os gases nobres precisam muita energia para arrancar elétron. Pessoal, o gás nobre é uma menina religiosa, muito difícil. Para tu arrancar aquilo que tu quer dela, tu precisa muita energia. Já os alcalinos, pessoal, o frâncio, a Fran aqui é uma putinha. É fácil arrancar aquilo que tu quer dela. Tu diz oi, ela te dá. É fácil arrancar elétron de alcalino, alcalinos são putas. Então, os gases nobres são religiosas, com pai militar, com cinto de castidade e pepeca costurada. É difícil arrancar elétron de um gás nobre, certo? Bom, aí vem a sacanagem. Isso tudo que eu falei aqui vale só para átomo neutro. Existe alguém que tem energia de ionização maior que o gás nobre? Sim. Um cátion isoeletrônico é um gás nobre, pessoal. Então vocês imaginam o Na+, que tem 10 elétrons, e o neônio, que tem 10 elétrons. O normal é o gás nobre ter maior energia de ionização. Só que o sódio ele tem os mesmos 10 elétrons do gás nobre, mas ele tem mais prótons. Então o núcleo está mais forte, os elétrons estão mais perto, o raio está menor. E a energia de ionização do sódio é maior que a do neônio. Repito a sacanagem. Existe alguém com energia de ionização maior do que um gás nobre? Existe. Os cátions isoeletrônicos ao gás nobre. Ok? Bom, então, basicamente sobre propriedade periódica eu queria lembrar isso. Para não dizer que não falei, vamos botar aqui, ó. Se eu tivesse uma tabelona aqui. Exceção dos gases nobres que não querem ganhar nem perder, quem são os mais eletronegativos? Grupo 17. Cresce para cima e para a direita.
a eletronegatividade. Quem são os mais eletropositivos? Ora, eletropositivos é para a esquerda e para baixo. O frâncio é o mais eletropositivo, o flúor é o mais eletronegativo. Depois vem o oxigênio e o nitrogênio. Tá? Então, para que serve saber eletronegatividade? Vontade de ganhar. E eletropositividade, vontade de perder. Para saber como é que eles vão se ligar. Quanto mais eletropositivo e quanto mais eletronegativo, mais iônica a ligação. Né? Então, a ligação mais iônica é frâncio e flúor. Porque o flúor é o que mais quer receber, o frâncio é o que mais quer dar. E aí a ligação fica mais iônica. Tá? Bom, já que estou falando nisso, caíram 2 ou 3 questões envolvendo identificação de ligações. Então eu quero lembrar aqui, junto nessa tela, algumas coisas. Pessoal, ligação iônica. Como é que a gente reconhece ligação iônica? Bom, ligação iônica é metal com ametal. O metal é o eletropositivo, que é dar, o ametal é o eletronegativo, que é receber, ou metal e hidrogênio, onde o hidrogênio faz o papel de ânion. O hidrogênio faz o papel de quem quer receber. Essa ligação vai gerar o cátion, que é o metal, e o ânion, que é o ametal, ou o cátion, que é o metal, e o ânion, que é o hidrogênio. Características da ligação iônica. Ponto de fusão sempre alto. São sempre sólidos à temperatura ambiente. Conduzem corrente em 2 situações. Em solução aquosa, quando estão derretidos, quando estão dissolvidos em água, ou então quando estão fundidos, ou seja, derretidos. Composto iônico derretido, fundido, e composto iônico em solução aquosa, conduz corrente. Se ele quiser saber quem é o mais iônico, é sempre nessa diagonal, do frâncio e do flúor. Quanto mais nessa diagonal aqui, maior o caráter iônico, mais forte a ligação iônica. Covalente, pessoal. Covalente, tu vai identificar com ametal e ametal, não tem cátion nem ânion, mas pode ser hidrogênio com ametal e pode ser hidrogênio com ele mesmo. Tá? Então, se eu quisesse botar exemplo aqui, iônico, NaCl, CaO, sei lá, KCl, K3P, isso tudo é iônico, tá? Metal e ametal, ou metal e hidrogênio. CaH2, NaH, isso tudo é iônico. Covalente, ametal com ametal, CO2, CCl4, SO3, e assim vai. Hidrogênio com ametal, água, CH4, HCl, isso tudo, NH3, isso tudo é covalente. E hidrogênio com ele mesmo é H2. Tá, mas e as propriedades da ligação covalente? Pessoal, tem 2. Se formar molécula, o ponto de fusão é baixo e não conduz corrente. Ponto de fusão é baixo e não conduz corrente. Exceção: grafite e ácidos em água. Os ácidos em solução aquosa, não é ácido puro, é ácido em solução aquosa, se ioniza e conduz corrente. Tá? Os ácidos em solução aquosa se ionizam e conduzem corrente. E o grafite também. Tá? Então, cuidado com isso. Ponto de fusão baixo. Só se for ácido conduz corrente. Tá? Ponto de fusão baixo é molécula. Tá? Ponto de fusão alto é iônica. Conduz. Iônica só não conduz no estado sólido. Conduz aquoso e fundido. A covalente, a grande maioria não conduz. Só conduz se forem o grafite ou ácidos em solução aquosa. Metálica, pessoal. Metálica. A maioria dos exemplos de metálica, podem ser ligas ou metais, é com ponto de fusão alto. Ponto de fusão alto.
e são sempre condutores, inclusive no estado sólido, porque tem elétrons livres. São sempre condutores. E como é que eu identifico? Olha, metal com metal. Metal com metal. Então, uma barra de ferro, uma barra de estanho, uma barra de zinco, isto é metal, tá? Ligação metálica. Então, cuidado. Ponto de fusão da metálica, a maioria é alto. Cuidado que a exceção é o mercúrio, que é baixo. O mercúrio é líquido, pessoal. Isso é uma exceção, o ponto de fusão dele é baixo. Mas a grande maioria dos outros metais, tudo ponto de fusão alto. São sempre condutores de corrente, independente de estar líquido ou sólido. Por quê? Porque eles têm elétrons livres. E os exemplos maiores são os próprios metais, os desenhos deles. Podem ser ligas, mas o maior número de exemplos é a fórmula do metal. Ferro, estanho, zinco e assim por diante. Tá? Então aqui falei um pouquinho sobre tabela periódica e ligações. Também cai bastante isso na UQPEL. Vamos adiante.